Olá, tudo bem? Boa noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite Europa, boa noite a todos os nossos amigos que nos assistem, o pessoal de todos aqueles lugares, né? A gente se vive rindo. Ou mais longe. Mais longe. Hoje é um dia especial para nós, assim como todos os outros, mas na quinta-feira principalmente é o dia que a gente entra em congraçamento aqui com você, com os nossos visitantes daqui, com toda essa fraternidade, toda essa egrégora que se forma nas quintas-feiras. E a gente sempre gosta de que chegue essa data, porque é uma coisa que a gente sente aqui e gosta de transmitir para vocês. No programa de hoje nós temos um assunto interessante, mas antes disso, e comemoração também ao Dia do Meio Ambiente, eu juntei os 3 programas nossos do Vida Inteligente ao longo desses 3 anos e nós criamos um DVD sobre meio ambiente. Fernando, por gentileza, se você puder colocar aí, as entrevistas com o biólogo, com os biólogos Chicão da Floran, a Beloni também, que é a bióloga da Fátima, numa outra entrevista ali com a Ana Simardi, que é coordenadora de projetos internacionais dos bancos internacionais aqui, investindo dinheiro na nossa preservação do meio ambiente, uma entrevista com ela, e também a entrevista que nós fizemos com o ex-prefeito e ex-presidente da Fátima, Sérgio José Grando. Então nós criamos, não é esse aí, Fernando, o anterior lá, esse aqui era o Mosaicos do Novo Ciclo, põe o anterior lá. Isto, segura esse aí um pouquinho, esse aí que é nós fizemos então o DVD do meio ambiente, para quem gosta de meio ambiente, gosta e quer ver 3 entrevistas super profissionais com gente do próprio meio, está aí um DVD de 3 horas de duração. Por outro lado, também nós temos, já que agora as nossas fronteiras estão ilimitadas, antes a gente estava restrito ao que vocês nos vissem apenas em Florianópolis, agora nós estamos através da internet, o endereço daqui a pouco vocês vão ver aí embaixo, com o Brasil e com o mundo. Nós também temos aí a coleção que a gente fez com o nosso convidado de hoje, que é o Jorge Antônio Ouro, já vou apresentá-lo novamente. Fernando, coloque aí, por gentileza, o título da coleção, que nós temos todas as entrevistas do Jorge Antônio Ouro, desde 28 de setembro de 2005 até agora, que já se passaram, parece que foi ontem, né? 3 anos, resultou na coleção Mosaicos do Novo Ciclo. Põe aí na tela pra gente. E vocês vão ver que já estamos no número 20, tá aí, ó. Então vocês estão vendo, coleção Mosaicos do Novo Ciclo, Eustáquio André Patunas e Jorge Antônio Ouro. Tudo aquilo que a gente falou aqui, eu sou um dos principais, sou um dos contumazes assistentes desses DVDs, porque é muita riqueza de material e parece que nem aqueles filmes e livros também. Quanto a gente mais assiste, mais a gente percebe coisas que a gente deixou passar. Ou então o entendimento é outro, né, Jorge? Boa noite, tudo bom? Boa noite. Exatamente isso. Você falou agora há pouquinho na questão da egrégora, né, que se forma. É verdade. Quando você lê alguma coisa ou você assiste alguma coisa, sim, quando o autor ele vai criar... O microfone não está muito alto, não está dando retorno? Não? Não, tá bom, né? O som tá bom? Tá. Quando... Já posso falar? Pode. Então, boa noite a todos, né? É uma satisfação estar Nós aqui temos novamente. visita hoje aqui também, né? Isso, hoje também estamos desorganizados, né? Começamos pelo mundo, voltamos. Mas é bom, Então, boa noite a todos, é uma satisfação estar aqui, é uma celebração. Você falou assim que a quinta é especial. A quinta de cada 15 dias, para mim, é especial porque, assim, geralmente eu levo o dia a dia, assim, mais sério no trabalho, cuidando das coisas e não tenho tempo para pensar em nada, né? Mas eu sei que na quinta é diversão na certa. Eu adoro vir aqui. Eu gosto muito de vir. Eu faço contagem regressiva também. O meu dia é mais gostoso. Parece que realmente eu não vejo a hora de chegar. E é isso que a gente tem que se habituar. O interessante é a gente tem que se habituar a transformar isso aqui que a gente sente na quinta-feira. Eu não fiz isso ainda, eu falo aqui. No dia a dia. Exatamente. Mas já está, né? Você só tem que se ligar na realidade. Isso, a gente fala muita coisa que na verdade não pratica, né? É interessante. Da mesma forma que eu aprendi muitas coisas que eu precisava saber dando palestra, ouvi o que eu precisava saber através da minha própria boca, a gente precisa também ter esses momentos aqui, acostumá-los, a perenizá-los eles no seu dia a dia. Lembra que a gente falou um tempo atrás que Devavani, o anjo da palavra, ele falou, cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. Isso. Então, quando a gente conversa aqui a gente se aproxima do mundo da divindade real, humanizada, antropomorfizada, prática, verdadeira, não a coisa teórica, né? E aí a gente
se dá o luxo de conversar sobre isso só aqui agora. Daqui a 10 minutos a gente cai na rotina do dia a dia e cria um entorno. Não é que a gente não lembre ou não tenha contato com o que está aqui agora, é que a gente isola intencionalmente por conta dos elementais entrelaçados que vêm ocupar o nosso dia a dia, que são as coisas humanas. Mas no meu caso aqui, por exemplo, ele tem ficado contumaz, virou contumácia, quer dizer, o meu não fica restrito à quinta-feira. Algum elemento, todo dia eu estou tocando naquilo e também passando para as pessoas. E sabe por que é tão divertido, tão agradável? É que assim, as coisas novas, quando elas são criadas, né, o que se conversa, ele nasce puro. Nasce na essência. Então, qualquer forma na sua essência, ela é tão agradável quanto você ouvir o sorriso de um bebê. Então, você vitalmente, né, fisicamente, você tende a se aproximar daquilo que te seja agradável. Então, inconscientemente, você associa isso com uma coisa boa, divertida, prazerosa, esse tipo de coisa assim. Então, só que daí há ainda uma outra razão oculta para que isso aconteça, é que o novo se alimenta do novo. Quando você vê o novo e o novo te vê, essa conexão que existe com o que você está vendo, há um fluxo de energia, um fluxo de vitalidade, um fluxo de consciência, há um fluxo de matéria entre você e a coisa em si. Como aquela coisa em si, o futuro, o bem, o bom, o belo, a fraternidade, o amor universal, a divindade, a Garta, a Shambhala, o além, a caixa, tudo já está em todos nós. Quando você se lembra, quer dizer, quando você vê aquilo em contato contigo, alimenta, não o que está longe, mas alimenta aquilo dele mesmo que está em você. Então, quando você olha para a felicidade alimenta a felicidade que já está em você. Aquilo te dá bem-estar, te vivifica, te recompõe, te reconstrói, te contacta com o novo, com o verdadeiro. Por isso que se cria essa sensação assim de ser agradável, de buscar o ter contato com isso que se cria. Interessante, é bem isso, porque inclusive agora eu me habituei quando geralmente não estou bem ou quando fiquei irritado com alguma coisa, o que eu procuro fazer? Eu procuro ler um texto sobre os temas que a gente aborda aqui. E é impressionante como a frequência vibratória já muda. E sabe por quê, Grego? Assim, já vamos entrar no assunto, mas sabe por que é muito interessante? Assim, o princípio do acender o incenso. Pessoal, assim, você deu incenso para purificar o ambiente. Isso. É que há determinados aromas no incenso que, quando eles são sublimados, eles criam um campo de entorno agradável, né? Quando então você está, como se sinta aborrecido, alguma coisa assim, quer dizer, o aborrecimento ele está se alimentando e atuando em você naquele momento, a dor, a paixão, não interessa o que seja, está se alimentando de você naquele momento. Quando você vai ler alguma coisa, o que é ler alguma coisa? Você vai entrar naquele mundo que está escrito, andar por aqueles caminhos vitais, aquele mundo se reflete em você, passageia em você, né? E em você vibrando de acordo com uma coisa mais elevada, né? Ela cria uma ambiência, que essa ambiência ela é antipática, ela é não agradável para as formas astrais, né, que a gente conceitua como aborrecimento, medo, então, dor, isso aqui paixão. Presta atenção, então, você telespectador, que nós estamos falando aqui, que é importante. Esse que é o princípio, porque a gente transmutar aqui todo dia, porque da mesma forma como a gente se aproxima, ou tende a se aproximar instintivamente daquilo que nos é agradável, ocultamente, então, assim, por que eu quero, quando eu chego num ambiente templário, eu me sinto bem? É porque o que está criado ali me alimenta, e eu alimento aquilo. Quando chega num lugar assim, aí o pessoal fala, pô, mas aqui está o maior baixo astral nesse negócio aqui. Sem nem saber o que está falando, né? Na verdade, o que é que realmente quem está entrelaçado ali, quem está atuando, são as criaturas mais densas do astral e que se alimentam de muita vitalidade e muita energia. Aí o que acontece? Isso nos é desagradável porque isso se alimenta da nossa vida. Sim. Entende? Aí a gente sempre tende a fazer o quê? A buscar o agradável. Os invisíveis, que a gente pensa no mundo, só esse mundo que a gente vê agora. Mas os invisíveis, quais invisíveis? Os seres do plano vital, do plano astral, da mente concreta, da mente abstrata, todos eles, né, que são elementais entrelaçados, eles tendem a se aproximar também daquilo que lhes é agradável e do seu similar. Então, quando em uma ambiência, por isso fala assim, desgraça traz desgraça, como se fala no vulgo, né, assim, popularmente, né? É lógico, porque se você está num ambiente conturbado, né, vitalmente e astralmente convulsionado,
os ares, né, vai os ares do astral para cima e para baixo convulsionando e ativando todos os seres mais densos, aquela confusão, aquele troca-troca de emoções, assim, agora eu odeio, eu amo, não sei o que, tá. Então, isso consome em demasia o ambiente, né? E aí o ambiente fica realmente pesado, porque quanto mais denso, mais consome vitalidade. A maneira de você então pegar e resolver isso é fazer com que aquele ambiente seja substituído, né? Você recria o ambiente de que maneira? Pensa, exerce a vontade, fala, canta, né? Lê. Agora, o que? Eu falo até sozinho muitas vezes. Lógico. Você tem que ter, primeira coisa, força de vontade para você pegar e coordenar aquele processo todo, porque você que criou, você que manda. São teus filhos desembestados ali, né? E renegados que você tem que tratar. Só isso. Bom, isso aí foi até importante a gente falar sobre a mudança de astral, essas coisas, porque geralmente quando a gente está nervoso, ou quando a gente está irritado, o que a gente costuma usar a expressão? Ai, meu Deus! Né? E esse ai, meu Deus, é o tema de hoje, praticamente. O tema de hoje que nós escolhemos é hierarquia, ou hierarquias, mas hierarquia é uma só, não vamos colocar hierarquias, senão a gente vai estar generalizando. Então não pode existir hierarquias, acredito eu, você vai falar já, estou dando minha opinião aqui. Hierarquia deve ser uma só, claro que deve ter as suas subdivisões. Nós já falamos aqui em programas anteriores, em muitos programas, falamos uma série de coisas, por isso que nós escolhemos esse tema para hoje. Já falamos de Melquisedeque, já falamos da volta de Maitreya, já falamos de Aquibel, já falamos de Mitradeva e falamos mais um monte de coisas. Eu, Eustáquio, já sei de mais ou menos alguma coisa, porque eu leio muito, converso com o Jorge de vez em quando e tal, mas eu me coloquei na posição do telespectador. Eu falei, Jorge, precisamos esclarecer, porque se Deus, nós já falamos aqui, que não é um ser antropomorfizado, né? Já falamos. Então ele não seria isso que as igrejas nos passam, né? Um homem de barbas brancas, julgador, né? Que nos determina trabalhar em determinada linha, senão nós estamos castigados e tudo. Eu não acredito num ser de hierarquia que pudesse castigar alguém. Então não seria um ser de amor, né? Do meu ponto de vista. E eu queria, então, hoje, você com calma, controlando aquelas palavras bonitas e difíceis que você fala muitas vezes. Calma eu sempre tenho, né? As palavras que eu falo são a culpa das próprias palavras, reclame para elas. Mas né? eu vou repetir aqui porque eu acho graça. Tem dia que eu chego lá na cidade assim, puxa vida, eu assisti o programa de vocês ali, maravilhoso, o Jorge é fantástico. Amei, mas não entendi. Eu gostei, mas olha, ele é brilhante, mas eu não entendi quase nada. Brilhante. Entendeu? Eu falei, então tá bom. Você não se preocupe, porque se você não entendeu quase nada, você fique tranquilo, porque isso aí está dentro do seu ser, dentro do seu campo energético está. Eu falei ainda antes de ontem, se eu não me engano, isso aqui. Eu falei, cedo ou tarde, alguma situação vai aparecer e você vai se lembrar daquela coisa que você viu e não entendeu no programa Vida Inteligente. Então isso é questão de tempo. Pois bem, então eu te passo o rojão, se é que eu posso chamar assim. Não. De você dissertar para nós aqui hoje a questão da hierarquia. Quem é quem? Existe um rei do mundo? Falam de rei do mundo. Existe rei do mundo? Quem é o quê? Quem é Deus? Deus existe. Ele é o regente desse universo, da nossa vida. Então... Só pergunta simples. Só pergunta simples. Por isso que eu te trouxe aqui. O primeiro comentário, assim, que é muito comum a gente ouvir isso, de assim, pô, achei maravilhoso, achei lindo, fiquei emocionado, né, mas não entendi nada. Eu acho ótimo, porque é o seguinte, aqui a gente não está ensinando, a gente está criando realidade, né, a gente está ancorando o futuro, e a gente está trazendo a lume, uma palavra bonita, a gente está compartilhando e fazendo com que esses seres que existem, cada nome que a gente fala aqui, você falou de palavras difíceis, né, cada nome que a gente fala aqui, qualquer um que seja, ele representa um ser, ele representa uma força, uma entidade, uma criatura existente e com função. Entende? Então, quando a gente fala aqui sobre determinada criatura e fala o nome, ou a função, ou uma linha do Pramanta, ou o que seja, né, isso significa que eu estou fazendo com que ele vibre nesse ambiente e vibre em quem está ouvindo. Nós fizemos o quê? Só estabelecemos um caminho entre esses que estão aqui e aqueles que estão ali, assistindo. Sim. E é só o que a gente precisa fazer.
cedo ou tarde, aquela peça que está ouvindo, aquele ser humano que está do outro lado da câmera, ele vai e se integra com aquele que é a sua origem. E aí ele descobre o seu papel. E aí ele vê que aquele que é a sua origem já está dentro dele esperando para ser visto. Né? Então, quando eu voltar os olhos de fora para dentro, o ciclo está completo. E aí não há mais nada para falar para ninguém. Entende? Por isso que então não se deve ter preocupação em querer entender com a mente concreta, entrelaçar, pô, mas isso que está sendo dito, eu não consigo ligar com nada do que eu conheço. Óbvio que não. Óbvio que não. Nós estamos trazendo conhecimento aqui do plano átmico, do plano búdico, né, de mana superior, do além a caixa, Agartha, Shambhala, Duat, Badagas, sabe? Então são coisas reais. A gente pode dizer mais do que real, porque a realidade é o que a gente vê. Essas coisas, essa realidade, isso que a gente cita, são os seres nos quais se assenta a própria realidade. Só que, por conta do caminho que a humanidade escolheu, da Atlântida para frente, então esse conhecimento ele é tido como oculto, como reservado, como dado em escolas de iniciação, e não era para ser dito até então, até quando em 28 de setembro de 2005, se inicia a época do fim dos mistérios, não é? E aí então é de lei, que a gente venha conversar sobre qualquer coisa, qualquer pergunta feita, desde que obviamente eu saiba responder, eu, qualquer pessoa, né? Sim. É lícito responder, porque a pergunta, se ela fosse ilícita, ela não seria formulada. Porque quando você pergunta assim, quem é Melquisedeque? É porque você está conectado a Melquisedeque, mas não o compreende ainda. Então você me pergunta, quem é ele? Porque se você não tivesse conectado a ele, não soubesse da existência, você me perguntar, quem é o Jorge? Entende? Então, sempre a pergunta ela é lícita e ela representa uma realidade que ainda não foi falada. O Kuthumi, um dos Kuthumi, né, que Kuthumi não é um mestre, é uma linha do Pramanta, né, são vários seres, né? Então ele diz que a matéria é a ideia cristalizada e a ideia é a matéria sublimada. Aí Devavani, Akbel, Baal-Bei, o anjo da palavra, sexto planetário, Melquisedeque, é o mesmo, já vai falar. Ele vem e diz, não admito mais que se diga tenho uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. Então a gente quando tem eu tenho o Eureka, assim, pô, tive uma ideia, que assim, é um pequeno contato com o mundo das ideias, com o mundo da divindade, com o todo, onde está todo o conhecimento, e aquilo soa diferente, soa fantástico para o ser humano, e ele então é reconhecido como diferente, como um gênio, como qualquer coisa. Assim, um rápido contato com esse mundo, e ele já é tido como um diferente no plano da humanidade. E aí então o planetário da Ronda, o sexto, ele diz, não admito mais se diga tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. Bom, e tem a ver com a hierarquia. Se a ideia vai ser permanente no homem, significa o seguinte, que o homem foi ao mundo das ideias, e o mundo das ideias veio à humanidade, se misturou o humano com o divino. E o futuro não é o futuro do conceito humano, o futuro é o futuro do conceito divino, que é hoje. Então hoje nós estamos imersos já no mundo das ideias aqui. Então todo o conhecimento que a gente possa desejar, ele está, não é nem ao alcance da mão, ele está ao alcance dos olhos. Só nos resta é aprender a olhar para o conhecimento. Tá, falou bonito. Tá, agora você citou quem? De alguém da Ronda? O que você acabou de dizer? O planetário da Ronda, o sexto senhor. O sexto planetário. É. Tá, então ele está dentro da hierarquia. Sim. Qual é a posição dele aqui agora na hierarquia? Não chegamos lá ainda. Não chegamos. Foi só para a gente remexer, só para esquentar. Só para colocar então o pessoal em fila. Tá. Agora vamos lá. Bom, primeira coisa assim, muito importante se dizer, que geralmente o conceito humano de hierarquia é assim, é o meu chefe, é o superior, militarmente superior, é a casta superior no antigo sistema de castas hindu, que é o sistema de castas do passado, isso não mais do são arquétipos futuro. Que a gente carrega. Exatamente, Ou então, hierarquicamente superior por conta do poder financeiro, ou do poder político, sabe? Isso, sempre essa graduação. Ou então, aí as religiões, as igrejas, né, se aproveitando dessa necessidade do ser humano de estar sempre tutelado, criaram uma hierarquia
superior aos humanos, que é aquela hierarquia que são as igrejas, que são responsáveis por levar os pedidos, né, e desejos do ser humano para a divindade. Então, eles são a interface entre o humano e o divino. Se criou uma uma hierarquia artificial. Então, é lícito e é justo esclarecer que é o seguinte: só tem dois tipos de hierarquia, que é a hierarquia divina e a hierarquia humana. E a hierarquia humana, ela temporariamente está diferenciada da hierarquia divina, porque no início era um só e no final vai ser um só também. O Atini, Atini, Atati, que é o um no todo e o todo no um. A divindade, a vida consciência, ela se manifesta na pluralidade para evoluir, adquirir consciência e trazer a matéria à consciência. Aí o um volta para o um. Então a vida, a energia se transforma em vida consciência e fica uma coisa só. Então nesse ponto, sequer mais vai existir o conceito de hierarquia. Bom, então para começar sobre a questão da hierarquia, vamos... Deixa eu só te interromper, só para você pegar o embalo, tá? O embalo não, só uma coisa importante. Nós aqui, o povo brasileiro, e 1/3 da população do mundo, podemos dizer assim, tem origem ou segue a religião católica. Para a religião católica, hierarquia é Deus, é Jesus Cristo, é assim. Então, é isso que para deixar você seguir sem te interromper. Não, pode é importante que a interromper. gente abranja, já saia como ponto de partida desta entidade, dessa divindade chamada, que denominam de Deus, né? E também do seu Filho, e essa questão de Espírito Santo. Nós não estamos aqui querendo, a gente, né, Jorge, sempre fazemos isso. Não queremos lutar contra credo de ninguém, nós estamos querendo dar o nosso ponto de vista sempre, para que você junte com o seu e faça o que achar melhor entre o que nós passamos e aquilo que você já sabe. Então, eu só gostaria que você começasse por aqui, que eu sinto que deva ser assim, para que possa fluir essa questão do entendimento de Deus. Em vez da gente falar de como você começou. É que o entendimento humano de Deus hoje é tão limitado que nem dá para começar por aí, tem que começar um pouquinho mais acima. Depois a gente chega no Deus... Então, perfeito. Deus das religiões. Porque aqui até surgiu uma pergunta aqui, olha, já vou inserir porque já segunda vez que eu estou moldando o que é para falar, na terceira eu mudo, eu pego o próximo da fila. O que significa o nome Jeová? O Washington da agronômica. Jeová é a divindade em hebraico. E que tipo de hierarquia ele se encontra? Que é exatamente o que a gente tinha. É que assim, a divindade, ela é uma só. Cada povo, cada religião a seu tempo, ele dá o nome que quer e usa da maneira como quer. Entende? Então, o Jeová e a hierarquia seria equivalente ao Buda, né, o Krishna, do ponto de vista das religiões que criaram, do ponto de vista dele enquanto ser, né? Ao Jesus, a Deus, e cada um dá a Maomé, a Alá, cada um dá o nome que quer e aí daí para frente faz a festa, né? Bom, então a divindade, o não manifestado, para chegar na questão da hierarquia, né? Ele se projeta para então evoluir, transformar a vida energia em vida consciência. Aí, de início, na hora que vai se projetar, ele se divide em 7 partes. Tá? Antes se polariza para permitir a existência da matéria, né? E a polarização daí é a matéria e o que alimenta a matéria, tá certo? Que seria o aspecto masculino e o aspecto feminino. O aspecto feminino é o amor universal, é a eletricidade básica em expansão, né? Que é a Forrati. E o aspecto masculino seria o que a gente conceitua como Kundalini. Então, se polariza e se divide em 7. Aí começa a acontecer as rondas planetárias, começa a acontecer os sistemas, os universos, né? Então, nesse processo de descida, né, cada vez que um processo é completado, não chegamos na questão da hierarquia ainda, cada vez que um processo é completado, eu tenho um resumo disso. Então vamos pegar aqui o primeiro sistema de evolução para chegar onde a gente está agora e ver onde que se enquadra o que a gente conceitou como Deus. O primeiro sistema de evolução, onde existia só o reino mineral, no final desse processo, milhões e milhões e milhões e milhões de anos solares, se a gente quiser medir assim, né? Se bem que na época não existia nem o conceito de sol que a gente tem hoje. Então eu tenho no final desse ciclo inteiro, eu tenho um Buda.
que tem o nome, que é o Buda do reino mineral, que é Agzi Muni. Agzi Muni, A-G-Z-I-M-M-U-N-I, Agzi Muni. Então, Agzi Muni é o Buda resultado de uma evolução. Buda não no conceito que a gente tem com relação ao Buda, que é o Siddhartha Sakyamuni, né? Aí eu tenho um Buda, eu tenho uma hierarquia criada junto com esse sistema de evolução, quer dizer, são aqueles que alcançaram a evolução do entorno desse resultado criado, e é criado um sol. Então, cada sistema, ele resulta em um sol, até que a gente iria conversar hoje, né? Então, resulta em um sol, e aí um dia a gente vai conversar aqui sobre essa questão do sol, que a gente vê que não tem nada a ver com o sol real, que ele se reparte em 3 no polo, esse é outro assunto, né? Então, gera um sol, gera um Buda e uma hierarquia. Passa o seguinte, então passou o reino mineral, Agzi Muni. Depois vem o reino vegetal. Magzi Muni. M-A-G, Magzi, Z-I-M, Muni, M-U-N-I. O que acontece? Novamente um Buda, novamente um conjunto de seres, né? E novamente eu gero um sol, cada um na sua posição no universo. E o universo e o céu, da maneira como a gente vê hoje, ele nada tem a ver com o que de real acontece hoje. Totalmente diferente, muito mais diferente depois de 1883, muitíssimo depois de 1935, depois de 42, 40, 38, 40, 42, 44, depois de fevereiro de 49, depois de 63, sabe? De 25 de fevereiro de 63, quando inicia o novo Pramanta, quando é dado por encerrado esse universo começou. Então, a gente tem, na verdade, assim, é um espetáculo que já terminou, só que não desceram o pano de fundo. E a astronomia não é uma coisa diferente. A astronomia não dá é outro nível. Não dá para analisar como certo ou errado a questão da astronomia, porque ela se baseia na emissão da luz. Tá. Não é? Aí você pega uma estrela qualquer que está 100 milhões de anos-luz, então o sinal que está chegando aqui é de alguma coisa que já está em outro ciclo evolucional, já não está mais. Perfeito, é bem isso. Entende? Tá. Bom, então eu tenho o Agzi Muni, Magzi Muni, segundo ciclo, né? Segunda ronda. Depois vou para a terceira ronda planetária, que é o quê? É a ronda planetária dos animais. Aí eu gero Agzi Muni, Magzi Muni, Turzin Muni, T-U-R, Zin Muni. O que acontece? Tem um Sol, tem a hierarquia criada, né? E um resultado. Antes de começar esse processo, né? Eu tenho então uma divisão onde cada um desses grandes ciclos, ele gera uma criatura. Aí vamos chegar perto do conceito de hierarquia já. Entende? Que criatura é essa que é gerada? E depois a gente fala do planetário. Que criatura? É o que se conceitua como Kumara, e é tão falado sem o pessoal entender o que é um Kumara. Né? Você tem um livro sobre memória de um Kumara, né? Sim, Kumara é para todos os efeitos, hoje, através de tudo isso aí que se divulga, na grande fraternidade branca que nós já falamos aqui, né? Hoje Kumara seriam seres de Vênus que vieram para cá trazer o amor para a Terra e tudo isso aqui. O que seria um Kumara hoje? Não veio nada de Vênus, coisa nenhuma, né? Não nesse sentido. Vênus existiu enquanto Honda, né? E ele é o seguinte da Terra. Sim. Ele é o próximo, né? É o irmão maior, mas não nesse sentido. Quando termina um sistema evolucional, eu gero um Kumara. Que Kumaras foram gerados? Vou dizer o nome dos Kumaras. Opa! Dhyananda Kumara, Sanat Sujati Kumara, Sanat Sujati é o nome Kumara, Sanat Kumara, Satya Kumara. 4 grandes sistemas até agora, 4 rondas, né? 4 Kumaras. Então o Kumara, ele é o resultado de toda a evolução de um globo, e ele é que dá a tônica do seguinte. E tanto é que assim, e a gente da questão da hierarquia, temos meia hora ainda, né? Na questão da hierarquia. 4 Kumaras gerados até agora? 4 Kumaras. Então não tem nada de 144 mil, nem coisa nenhuma. 4 Kumara, não tem. Tá. Não, tem os 277 mil anjos da corte de Malyak, que é um Deva que está em Shambhala, mas em Shambhala você tem lá, você tem os Matradevas, os Manadevas, os Devas alados e os vasos de eleição, mas esses são coisas que são um saque contra o futuro da própria divindade. Perfeito. E por conta da presença dos seres planetários na Terra nesse período, então nesse saque, nesse rasgar o véu cósmico, eles se projetam em Shambhala como uma semente a ser Só gostaria que você repetisse os 4 Kumaras, o nome dos 4 Kumaras. Sim. Dentro desse aí que você falou, todo mundo conhece um, Sanat Kumara, que todo mundo diz que é o Senhor do Karma.
Manu, Yama, Karma. Tem, só que ele sozinho não funciona. Tá, então vamos falar dos quatro. Repete que os daí quatro, o Kumara está ligado a um Maharaja, né? A gente pode declinar o nome dos Maharajas também. Então eu tenho Dhyananda Kumara. Dhyananda Kumara. Tudo junto, Dhyananda. Dhyananda, D-I-A-N-A-D-A. Dhyananda Sanat Sujat Kumara. Sujat. S-A-N-A-T tracinho S-U-J-T. Sanat Sujat Kumara. Tá. O terceiro Kumara, Sanat Kumara. O quarto Kumara, Satya Kumara. Satya, S-A-T-Y, Satya Kumara. E tem o Kumara que é o resultado do que está acontecendo agora, que é o Kumara do futuro, que é o quinto Kumara. Quem é? Tem nome? Tem nome. Não pode dizer. Não é o momento? Não, já que a gente falou os quatro irmãos, o quinto Kumara chama-se Arda, A-R-D-A, Narisha, N-A-R-S-H, Narisha Kumara. Opa! Esse é o Kumara, o rei que está sendo plasmado cosmicamente agora. O que acontece? Esses Kumaras todos plasmados, como resultado evolucional, ele se projeta sempre no futuro, criando o conceito de hierarquia. Por exemplo, assim, um Kumara, ele vai se dividir em duas hierarquias. Hierarquia dos Asuras e hierarquia dos Makaras. A hierarquia dos Asuras, né, são os andrógenos masculinos. E isso é muito legal porque a gente vai ver agora na questão da hierarquia que o homem e a mulher hoje na Terra não são a mesma criatura macho e fêmea. São duas hierarquias cósmicas colocadas no mesmo planeta com uma função de criar a hierarquia Jiva, que suplanta a própria divindade, né, e os próprios anjos. Então, eu tenho um Kumara. O Kumara ele se divide em Asura e Makara. Por enquanto está indo bem, né? Quem está do outro lado da câmera reparou que sim? Acho que sim. Sim. Não, já vamos chegar, a gente já chega. Só que assim, é importante a gente pegar e começar da realidade para não começar aqui de baixo no conceito de Deus, que é aquele antropomorfizado. Começar por cima para chegar para cá. Nós vamos falar aqui o que é, né? Aí cada um se enquadra conforme desejar, conforme gostar e pronto. Bom, Kumara se divide em Asura e Makara. Não tem nada a ver com os aspectos masculino e feminino. Asura e Kumara. Aspecto masculino e feminino do ponto de vista humano é mais embaixo. Tá. Mas então tá. Não, veja como é que é o conceito. Veja como é que é o conceito. Um Asura, ele é um andrógeno masculino. Andrógeno masculino, tá. Andrógeno pressupõe macho e fêmea. Sim. Né? Masculino e feminino. Como pode ser andrógeno masculino? Porque ele é a essência e a divindade não está polarizada nesse caso. Tá. Entende? Aí isso é impossível do ponto de vista humano, do ponto de vista divino não. Então eu tenho um Asura, ele é um andrógeno masculino, e eu tenho um Makara, ele é um andrógeno feminino. Aí, quando um Asura vai se projetar para criar a sua hierarquia, para auxiliar a humanidade a evoluir, por exemplo, ou um sistema planetário, aí esse Asura, ele se divide em vários. Então o andrógeno masculino se divide em vários e cria uma categoria, um nível de hierarquia chamada Agnisvatas. Agnisvatas, tá? Aí criou uma polarização, uma divisão masculina, né? Aí do lado feminino, os Makaras, eles se dividem. Então o andrógeno feminino ele se divide e cria uma hierarquia chamada Varishadis. Tá. Então, são nomes mais conhecidos. Sim, já estão chegando perto da Terra. É isso aí, tá. Aí Agnisvatas e Varishadis interagem para parir a próxima humanidade, a próxima planeta. Então, hierarquia, onde é que nós estamos? Estamos numa hierarquia Jiva, que é filha de Agnisvata e Varishadi, que é filha de Asura e Makara, que é filha de um Kumara, que é irmão de Sete, que está ligado ao manifestado primeiro, que seria o conceito de divino. Só que o conceito humano de Deus, ele está tão aqui embaixo, tão limitado, que ele está dentro da própria hierarquia Jiva. Então a gente tem Kumara, Asura, Makara, Agnisvata, Varishadi, polariza, junta Agnisvata e Varishadi para interferir na geração do que a gente conceitou hoje como planeta, como humanidade, e cria uma humanidade. Qual humanidade? Jiva, J-I-V-A, que é a humanidade que está em evolução agora. Embaixo, quando então eu já separei Agnisvata e Varishadi, bem aqui embaixo, sim, é que daí então tem a questão dos anjos, né, dos planetários, do sim, do não, esse tipo de coisa. Então, mas já bem aqui, né? Aí você falou
da questão de Deus e do Filho dele, o Jesus da igreja, o Joshua Ben Pandira, que veio com o irmão gêmeo, assim como todos eles, né? É uma coisa assim, muito importante, só que, por exemplo, assim como veio Jesus da igreja, Joshua Ben Pandira e o irmão dele, e que tinha vindo antes Buda, né, o Sakyamuni, que também tinha irmão gêmeo, e que tinha vindo Krishna, que também tinha irmão, todos eles, né? Então já nasceu nesse período, né, nessa revolução cósmica que está acontecendo, no recriar toda a hierarquia humana e divina, então já nasceram Budas. Em 1883... Mas Buda já no outro conceito, né? Não. No conceito terrestre ou não? Ou naquele que não, no conceito terrestre, fisicamente. Tá. 1883. Depois, em 1935, irmãos também. Depois, em 1938 e 40, nasceu... Todos os Budas com sua contraparte feminina. Com sua contraparte, não necessariamente feminina, depende do trabalho que tem que ser feito. Tá. Aí, em 38 e 40, nasceram os Budas, que tem o nome de Buda, Buda Budai. Aí, em 42 e 44, nasce Akjin e Akshin, dois seres do futuro para auxiliar nesse processo. Estão aqui? Estão aqui ainda? Sim. Estão no plano terrestre? Sim, sim. Em 49, nascem uns que você tinha citado, que é Maitreya e Mitradeva, e assim a hierarquia cósmica, ela é posta em atividade para cumprir os desígnios da lei. Mas não é assim que daí a hierarquia, é que daí Deus diz assim, vai lá, meu filho, chamado Joshua, ou Jesus, o que nome você queira dar, e resolve as coisas lá naquele canto do planeta, apanha um pouco lá, se te matarem não faz mal, volta que depois eu me vingo deles. Não existe isso. Não existe isso. Tá? Não existe. O conceito de vingança, ele é humano, não é cósmico. O conceito de mal, ele é humano, não é cósmico. Nós já falamos sobre isso, inclusive. Exatamente. Quem se encarrega de colocar as coisas em ordem é karma. Né? É karma. E aí, o karma não é nem bom nem ruim. Ele é o que é dura lex et lex. A lei é dura, mas é a lei. Isso aplica a quem? A humanidade jiva, em evolução, e a qualquer ser de outra hierarquia divina que esteja aqui em operação. Está aqui, tá na regra. Tá? Bom, então, começamos do Kumara. Isso. E viemos até a humanidade jiva. Aí, nessa questão da humanidade jiva, né? Então a gente tem vários períodos, né? Então vamos voltar não muito longe, vamos voltar na época da Atlântida. Na época da Atlântida, a manifestação divina, ou a hierarquia divina, ou a divindade manifesta em uma hierarquia, que seria, então lembra o que eu falei para você, em Shambhala eu tenho Matra Devas, os anjos da medida, Manas Devas, os anjos da mente, eu tenho... O telefone fica tocando. Tá tocando. Hoje está tocando, está interessante. Então eu tenho Matras Devas, Manas Devas, Devas alados em Shambhala, né? Hierarquias arrúpicas, sem forma, né? Como o futuro. Né? E mais do que a gente conceitou com vasos de eleição, que são os valores do futuro que vão se projetar na humanidade. Né? Coloridos, alegres, sabe? Com os valores básicos do vir a ser, uma coisa massa pra caramba. Bom, aí então a divindade não manifesta, que ainda nem sequer é hierarquia, ela se projeta fisicamente na Terra, né, na nossa realidade, em Shambhala. A contraparte de Shambhala, que daí é a divindade manifesta fisicamente para agir na humanidade, é Agartha. Aí Agartha é o que a gente sabe. 7 cidades, cada cidade representando uma raça-mãe. Como a gente está agora na 4ª raça-mãe, então eu tenho 3 cidades agartinas resolvidas integralmente. E faltam 3 ainda aqui. A gente está na 4ª cidade, então hoje a atividade, a ligação da Agartha com a face da Terra através da 4ª cidade. Aí a 4ª cidade se projeta no sistema geográfico, né, que daí são 7 divisões entre a superfície e a Agartha, né? E aí tem o ir e vir dos adeptos iniciados, e daí o Jesus, Buda, Krishna, então vem, desce, sobe, essa coisa toda, né? Esse conceito todo. Então, o conceito de hierarquia não é da maneira como a gente vê, onde eu tenho assim, um ser que é superior a mim e que eu jamais vou alcançar, não. Todas as hierarquias, todos os seres que é esse uno, que ele se manifesta na multiplicidade e cada um com um nível de consciência em atividade para fazer com que
com que a humanidade viva, com que a parte mais densa da matéria, né, tenha consciência de si, para que essa matéria então adquira contato pleno e permanente e irreversível com a própria divindade. Entende? Quero te só encaixar uma pergunta aqui. Deu para entender mais ou menos? Deu sim. Tá bem mais claro. Não quis se identificar, esse nosso telespectador, ele pergunta qual a religião e sua formação. Sua religião e sua formação. Ah, não, esse se identificou. É o Sérgio Martins do Bom Abrigo. Já faço a outra pergunta depois, você responde para o Sérgio Martins daqui a pouquinho. Satya Sai Baba, sabia que a pergunta ia aparecer hoje. Se você já ouviu falar, e dizem que ele seria um avatar. Se essa informação procede, a pessoa não quis se identificar. O que fala sobre Satya Sai Baba não quis se identificar. Não é um avatar, de certeza absoluta. A Avatara, ciclicamente tem uma função muito clara, há toda uma preparação cósmica e os do ciclo, né? Eles são nascidos, preparados, sabe-se onde estão, sabe como nasceram, qual é, que é a função deles e a coisa toda encadeada. É que no final de ciclo, então, aí aparece muita gente dizendo o que quer, mas com todo respeito aos que o respeitam, e eu o respeito porque de uma maneira ou de outra ele prega o bem, o bom e o belo lá à sua maneira. Agora há uma diferença muito grande entre eu falar para você agora aqui que eu sou um avatar ou eu sou qualquer coisa, né? E eu simplesmente assumir que eu li alguma coisa, ou entendo alguma coisa, ou sei alguma coisa, e isso eu tenho um discurso diferente. Só isso, mais nada. Tá? Aí com relação a qual é a minha religião, eu não tenho religião. Ou talvez eu tenha, no sentido de, que a gente falou do religare, que é o ligar o homem à sua própria essência. Tudo que eu fiz na minha vida até hoje foi aprender um pouco em vários lugares, nunca ter medo do conhecimento, ter contato com várias pessoas, respeitar todo mundo, ficar sempre aberto e tentar ver o que a gente tem que ver e criar o meu próprio conceito e a minha própria maneira de ver o mundo. E o que eu tento fazer é fazer com que o meu mundo ele não tenha tantas barreiras para me separar do mundo real, só isso, mais nada. Um outro telespectador tinha ligado antes, mas agora já apareceu na tela que eu vi, querendo saber o tema de hoje, se é exoterismo. Claro que é exoterismo, e nós estamos falando sobre hierarquias. Com S, não com X. Qual? Exoterismo? Nós estamos falando com S? Do S, do hermético? Que é o real, o esotérico é o que é o mais comercial, né? Ah, sim. Mas nós estamos agora fazendo o exoterismo. Porque sim. Nós transformamos o ESO em exo agora, porque nós estamos levando a público... uma adaptação do código de linguagem. Exatamente. Então esse é o nosso tema de hoje, falando sobre hierarquia. Seria um comentário... Hoje tá bom. Tá bom? Seria um comentário para entender o que antecede a antropogênese. Quer dizer, que movimento divino, que movimento cósmico, que hierarquias ou que divindades se movem para fazer com que isso que a gente chama de realidade exista. Isso foi isso que a gente disse. Então, desde não manifestado, por exemplo, pelos Kumaras, Makaras, Asuras, não sei o que, Varishads, Agnisvatas, os planetários, até chegar onde a gente está. Lógico, aí estamos evoluindo aqui. A gente chegou lá na questão da Atlântida, né, que a gente interrompeu. Isso. Aí na época da Atlântida, então, coexistia na superfície, né, na oitava cidade Atlante, a própria divindade, que então seria o que a gente conceitou como hierarquia, e a humanidade. Aí teve lá você já falou no programa aqui, teve lá alguém se revoltou contra a divindade. Só que como é um fato assim, que a Atlântida já foi dada como redimida, né? Então a gente não precisa entrar em detalhes, né? E haviam 7 cidades, cada cidade com um rei, cada rei com a sua coluna, e havia o sistema daí de 7 templos mais 2, fazendo 21 mais o 22º, que era na oitava cidade, de onde deriva a maçonaria dos Trashumarutas, de onde deriva depois a maçonaria egípcia, que depois criou a maçonaria Gartina, derivou para a maçonaria egípcia do Amenófis IV Cunaton, que era um iniciado, um adepto, né? E que daí depois então derivou porque a gente constituiu hoje como maçonaria e vem vindo nessa coisa que é até hoje. Bom, então daí na Atlântida, então a hierarquia divina estava presente, convivendo com a humanidade. Então houve um problema qualquer lá entre uma cidade e a oitava, e houve também um problema com a divindade manifesta, aí isso se interioriza. E a divindade então passa a se manifestar só pontualmente. Aí cria o conceito então que a gente tem hoje de
o Filho de Deus, de Krishna, de Buda, de Maomé, de Orfeu, de Isis, Quetzalcoatl, Manco Capac, Mama Oco, Nossa, e todos esses, e aqueles os quais a gente sequer imagina que não estão na história, né? Bom, para dar suporte a esse ir e vir todo, aí então sub-hierarquias são criadas, né? Aí então se fala muito em Dhyanis, Dharanis, Aranidruvas, Yokanãs, adeptos de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo grau, linhas do Pramanta, aí vem Mestre Kutume, Moria, Hilarião, Serapis e Rakovsky, todos eles, Abhyala, todas as 7 linhas do Pramanta. Então que são simplesmente o quê? Seres a trabalho para a humanidade. E a humanidade Jiva, ela tem tal importância que mesmo o que a gente conceitua como anjo, né, hoje, né, mesmo as hierarquias invisíveis, elas se subordinam e se subordinarão à própria humanidade. Tamanho o esforço cósmico e tamanho o saque contra o futuro para que a humanidade avançasse rapidamente para chegar no ponto em que ela tem que chegar. E a gente então está hoje na raça ária, a próxima raça é a bimânica, a seguinte é a atabimânica ou aptabimânica, não é? A gente termina um ciclo, depois vai para a humanidade alada e depois para a humanidade flogística e depois termina e gera, então termina a formação do quinto Kumara. Cada um dos 4 Kumaras, ele está ligado a uma Maharaja, né? Onde você falou, tem então são Manu, Karma ou Karuna, Yama e Astaroth, está ligado aos 4 Maharajas, as 4 Kumaras e também aos 4 Maharajas, Dhritarashtra, Virudaka, Virupaksha e Vaisvarana. O nome dos 4 Maharajas. Então fala assim, mas na Índia se fala Maharaja isso, Maharaja aquilo, não. Existem 4 Maharajas cósmicos, né, como derivado de Kumaras, e são esses que eu citei. Então, essa hierarquia vem descendo para se estabelecer. Aí, onde é que está a divindade, o conceito de hierarquia que se tem hoje nesse processo como um todo? Sim. Primeiro tem a divindade não manifesta, que é o próprio não manifestado. Depois, quando ele se manifesta para se operacionalizar, então, ele tem os planetários da Honda, que são os 6 planetários, né, onde optou por um atalho e criou o conceito de não cósmico, e onde derivou e criou toda essa coisa humana. Aí o 6º planetário, Akbel, teve que vir para resolver essa coisa humana toda. Então são 7 planetários, né? E mais o 8º sempre fica como vigilante. Aí, então, o planetário da Honda, ele vem e se divide, se projeta na... Esse negócio do telefone atrapalha para falar, né? Então ele vem e se projeta na humanidade e cria todas as sub-hierarquias que ele precisa para trabalhar. Esse aqui é o conceito de hierarquia. Aí, então, onde é que está o conceito de, assim, você pega os avataras, né, que ele perguntou se Sai Baba era um avatar. Sim. Não, avatar é Jesus. Sim. Né, é Krishna, é Orfeu, né, Manco Capac, Mama Oco, Quetzalcoatl, né, esse sim, né, esse outro não. Então o que acontece? O Avatara, ele é realmente um filho da divindade, por quê? Porque ele é um ser que veio da Agartha com uma função específica entre a humanidade. Faz a função e volta. Mas não quer dizer que ele é Deus, não quer dizer que ele é a divindade. Ele é um ser, né, de uma autoestirpe espiritual que vem em função. E onde é que está Deus nesse processo? Se a gente quiser se antropomorfizar e citar Deus nesse processo, hoje, ou é o não manifestado, ou ele se manifesta fisicamente no ciclo. E quem é ele? Ele é o planetário. E o planetário da Honda, o 6º senhor, Akbel, Baobei, é o mesmo Melquisedeque, que é o chamado rei do mundo, só que daí está aqui, e Melquisedeque na Agartha. Sim. Entende? Essa que é a diferença. Agora, quando ele vem em função, como aconteceu, então todos esses seres se misturam e se antropomorfizam e agem na face da Terra entre a humanidade. Beleza. Eu quero aproveitar aqui, o Luiz Alberto de Brasília diz o seguinte: conforme o contato bíblico de que o homem foi criado, conforme o conceito bíblico de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus,
em que hierarquia estariam inseridos os alienígenas que não correspondem a essa imagem? É uma boa pergunta. Qual é o nome dele? É o Luiz Alberto. O Luiz Alberto, é que assim, o que a gente conceitou como alienígena é que então, evoluindo junto com a gente, né? Então, além de você ter 7 cidades Agartina, cada uma cidade ela tem ligação com uma ronda planetária e com os que evoluíram ou não daquela ronda planetária. Uma cidade Agartina, ela se projeta para cima no mundo de Duarte, que também tem essa subdivisão, e se projeta um pouquinho mais ainda logo abaixo da superfície no mundo de Badagas. Enquanto, quando a gente vê aquilo que você chamou de alienígena, na verdade é só um grupo de seres do mundo dos Badagas que está vindo em função na superfície, porque há discos voadores que vêm de Badagas, que é aqui logo embaixo, aqui embaixo desse tablado, não é? E tem aqueles que vêm direto da Agartha, já com seres com função específica. Entende? Então, por isso que há essa diferenciação. Sabe o que eu gostei também? Que eu acho que eu gosto sempre de repetir, porque tem muita gente de ufologia que nos assiste. Então, repete aqui. O que deixa marcas físicas não é coisa boa? Como é que é? Não é que não é coisa boa. Explica isso aqui de novo. Se deixar marca ou se tiver ruído, não é da Agartha. Não é de Agartha. Deixou marca e faz ruído. O ruído podemos considerar aquele zumbido ou não? O zumbido, então, não é agartino. Não, porque o ruído ele só é feito quando ele quer fazer, quer se mostrar, quer se exibir. Tem que ser assim, que a gente nunca vê um disco voador. O disco voador, ele se deixa ser visto. Entende? E aí, então, Devavani que falou isso. Então, assim, se deixar a marca ou se fizer ruído, não é dos nossos. Não é dos nossos. Mas como ele é agartino... sim, nesse aspecto. Não que seriam seres ruins, vamos dizer, nada a ver. Não tem esse conceito do ruim não, porque o que está lá, que está pilotando o Vimana, ele se comporta como elemental, o elemental lírico, o elemental da natureza, né? Então, duende, salamandra, nereida, sereia, sílfide, todos eles não são nem bons nem ruins, nem bem nem mal, eles são o que são. Né? O uso deles é que, lógico que você pega um ser desse, que ele não tem o código de linguagem, você vai querer conversar com alguém no escovador, você não sabe falar agartino, não sabe falar a linguagem dele, agartino ou o que seja, né? E aí você se aproxima, não há um código de linguagem e não há, principalmente o seguinte, não há razão para aquele contato, porque ninguém está aqui para brincar. Sim. Entende? Aí a reação é a reação do momento, aí dali para frente é atrito. Tá. Então aqui acho que foi bem explicado por Luiz Alberto, né, que a questão dos alienígenas, né? Primeiro que aqui nós já falamos em outros programas, para frustração de muitas pessoas, frustração não, que eu sei que nem todo mundo acredita naquilo que a gente fala, preferem acreditar em outras coisas, como eu também acreditei em muitas coisas que hoje eu não acredito, e eu por muito mais tempo, eu estou 47 anos metido em ufologia, em extraterrestre, em uma série de coisas, e eu digo aqui para vocês que 46 anos, 46 não, dos 40 de 2005 que a coisa começou a mudar também, né? Então, 44 anos eu posso jogar fora ou então aproveitar muito pouco daqueles 44. E muito mais importante são os 3 que eu admito hoje que é muito mais importante isso, mas que os 44 anteriores serviram para que eu pudesse hoje ter uma outra perspectiva. Então, não fique aborrecido com o que você acredita, com o que você sabe. E quando se diz assim... Faz parte do processo. E lembrem do seguinte, para não invalidar a questão da ufologia, né? Então, a Agartha é formada por 7 cidades. Cada uma cidade agartina, ela corresponde a uma raça-mãe. Cada raça-mãe tem um influxo de um sistema planetário anterior. Então, quando diz assim, não, eu vi um marciano, você viu mesmo um marciano. Só que um marciano que ele habita em uma cidade agartina ligada a Marte. Porque Marte hoje está numa ronda planetária diferenciada e fisicamente é impossível que alguma coisa venha ou vá para ter contato com seres de Marte. Você vai chegar lá e vai encontrar o que se encontra. O planeta vazio. Vênus a mesma coisa, a Lua a mesma coisa, o Sol a mesma coisa e daí para frente. Exatamente. 2 coisinhas rapidinho. A Vânia de Capoeira, você sabe quem é a nossa Vânia, né? A nossa diretora que foi aqui. Oi, Vânia. Tá, manda um abraço com saudade. E sobre o DVD Mosaicos do Novo Ciclo, Fernando, por gentileza, coloque aí Estão querendo saber como disponibilizar isso? Tem um blog específico do www, tá aí, ó, mosaicosdonovociclo.blogspot.com. Você acessa esse site, anote aí,
você vai ver os 20 DVDs que nós já temos desses 3 anos de programa com o Jorge, e você clicando em cada imagem, ela vai aumentar e você vai poder ver as sinopses dos assuntos que nós tratamos, tá? Então, lá, enquanto eles anotam o que está no outro telefone ali, eu acho que ficou claro. Eu achei que pelo menos, difícil a gente... pelo menos assim, deu para ter uma ideia do que é o conceito de hierarquia, onde começa o que se conceitou como hierarquia até chegar na humanidade. A humanidade não é o fundo do poço, não é nenhum conjunto de bactérias, é a hierarquia agiva, e veja só, toda a divindade se multiplica, se expõe, se expressa através da multiplicidade para tentar dar um jeito na humanidade, de onde pressupõe-se que a humanidade viva, né, é a bola da vez, é onde reside toda a esperança da própria divindade. Como não posso deixar passar um programa sem fazer você ficar vermelho? Que eu tenho, olha, já começa o sorriso. Nós falamos aqui sobre Maitreya, da chegada dele, já falamos aqui uma série de vezes, em fevereiro de 49 tudo. E quando 24 de fevereiro de 49, Maitreya Mitradeva. Isto. Quando eu digo isso para as pessoas, que eu disse até que participei de um congresso e falei, e não foi muito bem aceito, né, a questão, mas não é o caso, esta manifestação, te pergunto aqui, e eu sei que você vai responder. Bom. Maitreya, quando em tempo terrestre, nesse nosso entendimento, nesse nosso plano físico, quando que Maitreya apresentar-se-á como tal, a gente sabe que vai ser diferente, não que nem as pessoas esperam a volta, né? Aquele lá para vir salvar, redimir as pessoas, curar as pessoas, só tocarem nele, nada. Quando que Maitreya, ou o seu complemento, estou sabendo, Fernando, os 4 minutinhos, já estamos acompanhando hoje aqui. Hoje é 4, nem mais é assim. Quando que isso aqui se fará acontecer? Claro, talvez, se você não souber, eu sei que é uma pergunta complicada realmente, né? Então, por favor. A primeira coisa que é muito importante entender é a seguinte. É como se a gente estivesse vendo agora, por exemplo, assim, vai começar um grande espetáculo, né, de teatro, né, ou uma orquestra sinfônica, alguma coisa assim. Nós estamos sentados e a cortina está baixada. Então, aparentemente, a gente só vê o ir e vir das pessoas, ou repara na roupa de um, na roupa de outro, ouve um ou outro acorde muito baixinho, assim, atrás do pano que não foi levantado ainda. Então, você imagina o que está ali, atrás do pano, mas não consegue ver. Aí você pensa assim, vai acontecer? E quando for acontecer, o que é que vai acontecer? Só que daí atrás do pano nós temos contra-regras, diretores, atores, toda a orquestra, quem fabricou os instrumentos, quem compôs a música. Então nós temos um conjunto de valores e coisas acontecendo atrás do pano, independente da gente estar ouvindo ou não, independente da gente ver o que está acontecendo ou não. A realidade hoje, ela é, por analogia, exatamente dessa forma. Atrás da cortina ou do véu de Maia, como a gente costuma falar aqui, que é o véu da ilusão, que é o nosso dia a dia, já está o novo, já estão os Budas nascidos, todas as hierarquias em operação já trabalhando, porque a gente tem que lembrar o seguinte, nós estamos conversando aqui, trabalhando aqui, não é? E em paralelo, todo o mundo, todas as ordens, todas as cidades subterrâneas, tudo, né, está em franca atividade. Porque a lei, ela não depende da gente dormir ou não, não depende de nós levarmos avante somente ou não. A coisa em si, ela anda com uma dinamicidade que a gente só consegue compreender do ponto de vista da mente abstrata. Tamanha a velocidade que isso acontece. Então, hoje, já existe o novo, porque tudo que tinha que acontecer, aconteceu. E disse, Devavani, sentenciou, a vitória de Deus foi integral e radical. De onde se pressupõe que tudo do ponto de vista divino já está feito. O que tem que fazer é só a humanidade ver. Então, a tua pergunta, quando ele vai se manifestar? Aí vem a resposta. Já se manifestou. O que precisa é que a humanidade veja essa manifestação. Entende? Eu tenho que fazer o quê?
com a analogia do teatro, da apresentação da orquestra sinfônica, eu tenho que levantar o véu, o pano, para ver o que já está ali. E aí, então, na hora que levantar, eu vejo, eu entendo, eu ouço, eu participo, eu me emociono, eu vivo aquilo e eu passo a ser uma coisa só. Isso é que é necessário para que o futuro se estabeleça para toda a humanidade, é que a humanidade, ela veja o futuro que já existe. E de que maneira que hoje o futuro é visto? Através do conhecimento, onde alguns tentam identificar o que está acontecendo, se conectam com isso, serve de referencial, de âncora vital, e através desses o futuro se expande e se entrelaça em todos, que é o que a gente está fazendo aqui. Essa é a resposta. Perfeito. Aqui a gente não pode deixar também de levar... duas pessoas ligaram aqui, uma senhora indignada com o que nós estamos falando aqui, pergunta quem é o Deus verdadeiro, e diz que o que nós estamos falando é um absurdo. Perfeito. Aqui a gente não omite os telefonemas que a gente recebe. Só permita responder, é que o Deus verdadeiro... Só para complementar, e você já... E Ah. também outro telespectador, não vou citar o nome dele, não é necessário, que também não gostou de nada do que nós falamos. Ótimo. Então está aqui. Então, só uma resposta à questão do Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, ele está tão acima do conceito de Deus que não há religião humana que o compreenda. Da mesma forma como o que se chama de Jesus da igreja, o que a história conta sobre ele é tão pouco com relação ao que ele falou, que se fosse dito tudo o que ele disse, não teria só uma religião que cuidaria da história dele. Então o que ele está fazendo aqui não é falar que Deus não existe, é mostrar que ele está tão acima do conceito que historicamente é dado, que hoje é impossível de se compreender o que realmente é. E a partir da divindade emana o bem, o bom e o belo, e não teria sentido nenhum um Deus vingativo punindo a humanidade e se comprazendo com esse tipo de coisa. Esse conceito de Deus é o conceito criado pelas religiões que se ocupam somente de trabalhar com os medos e anseios da humanidade, e nada tem a ver com o conceito de religo, religas, religare, que é ligar o homem à sua própria divindade, que está acima da religião, e dentro do homem é que está a única e verdadeira divindade, e que está dentro do homem e acima da própria manifestação. Isso. Obviamente, cada um de nós tem o direito de gostar ou não. Com certeza. Né? E por isso que temos que ser livres pensadores, não ter medo do conhecimento, ouvir tudo, filtrar, a partir desse filtro levar ao seu dia a dia. É isso. Bom, obrigado, Jorge. Obrigado a você, obrigado a todos, um grande abraço. Fiquem em paz, fiquem com o seu Deus. Exatamente, isso que importa. Descubram o seu Deus, exteriorizem o seu Deus, que vocês vão ver que daí o Deus de cada um é igual ao Deus de todos, que é um único e que está acima de tudo. E nesse Deus está o bem, o bom e o belo, amor, alegria, fraternidade, longevidade, aquele estado de maravilhas, aquele estado de vida que todos nós desejamos e que é nosso desejo e a nossa obrigação de criar nessa existência. Um grande abraço. Um abraço, então. Até sempre. Até sempre. E obrigado.